Se você acha que a velhice te torna invisível, você está certo. Mas eu usei essa invisibilidade como minha maior arma. E foi assim que eu desmascarei o plano de assassinato do meu próprio filho. Cheguei para a ceia de Natal com um braço quebrado. O que aconteceu com você? Todos perguntaram. Vocês vão ver, eu disse baixinho. Miguel riu. Ela estava meio teimosa ontem, então minha esposa teve que dar uma liçãozinha nela. Naquele momento, a campainha tocou. Eu peguei meu gravador, sorri para ele e abri a porta. Boa noite, sargento. Por favor, entre. De onde vocês estão assistindo hoje? Deixem a localização de vocês nos comentários abaixo e cliquem no botão de curtir e se inscrever. Deixem eu contar como cheguei até aqui. Porque essa história não começou com meu braço numa tipóia e minha nora algemada. Essa história começou 3 anos atrás, quando meu marido, Francisco, morreu e me deixou sem nada, exceto uma casa quitada e um filho que me via como seu plano de aposentadoria particular. O problema de ter 67 anos é que todo mundo assume que você é indefesa ou invisível. Eu não sou nenhuma das duas coisas, mas eu deixo as pessoas pensarem o que quiserem. Isso facilita a vida e definitivamente fez com que esse plano funcionasse melhor do que eu jamais imaginei. Francisco e eu fomos casados por 42 anos quando o coração dele parou. Nós fomos enfermeiros juntos no hospital municipal por 30 anos antes de nos aposentarmos. Nós sabíamos como lidar com crises, como manter a calma quando tudo estava desmoronando ao nosso redor. Francisco sempre dizia que eu tinha as mãos mais firmes em situações de emergência. Acontece que ele estava certo sobre isso também. Depois do funeral, meu filho, Miguel, começou a aparecer com mais frequência. Miguel tem 38 anos, trabalha com vendas e nunca encontrou um esquema de enriquecimento rápido que não amasse. A esposa dele, Bárbara, tem 35 anos, não trabalha desde que se casaram e acredita que o mundo lhe deve um estilo de vida que custa cerca de 2 vezes o que Miguel ganha. Mãe, você não deveria estar morando sozinha nesta casa grande, Miguel disse 2 semanas depois de enterrarmos o pai dele. E se algo acontecer com você? E se você cair da escada ou tiver uma emergência médica? Eu estava lavando a louça das caçarolas que as pessoas tinham trazido. Miguel estava sentado na minha mesa de cozinha, tamborilando os dedos do jeito que ele fazia quando queria alguma coisa quando era criança. Eu cuido de mim mesma há 67 anos, Miguel. Eu acho que consigo me virar por mais alguns. Mas ele continuou insistindo. Toda a conversa se tornou sobre a minha idade, minha saúde, minha segurança. Bárbara entrava na conversa com histórias sobre idosos que morriam sozinhos e só eram encontrados dias depois. Eles pintavam quadros tão vívidos da minha morte iminente que eu quase comecei a acreditar neles. O motivo real ficou claro 3 meses depois, quando Miguel mencionou vender a casa. Mãe, os valores dos imóveis neste bairro realmente subiram. Você poderia ter um bom lucro e se mudar para um lugar menor, mais fácil de cuidar. E para onde exatamente eu me mudaria? Eu perguntei. Ele e Bárbara trocaram um olhar rápido que tentaram disfarçar. Bem, nós temos aquele quarto de hóspedes lá em cima. Você poderia ficar conosco por um tempo, só até encontrar o lugar perfeito. Foi aí que eu soube que isso não era sobre minha segurança ou minha saúde. Isso era sobre minha casa, minha pequena conta poupança, e a crença deles de que eu ficaria grata o suficiente para entregar tudo a eles eventualmente. Antigamente, eu teria dito não de forma firme, mas educada. Antigamente, eu teria mudado de assunto e esperado que eles desistissem. Mas a morte de Francisco tinha mudado algo em mim. Talvez fosse luto, talvez fosse exaustão, ou talvez fosse eu finalmente vendo as pessoas claramente pela primeira vez na minha vida. Vou pensar nisso, eu disse. Naquela noite, sentei na cadeira de Francisco e olhei ao redor da nossa sala de estar. Cada peça de mobiliário guardava uma memória. A mesa de centro que Francisco construiu quando Miguel tinha 10 anos. A estante onde exibíamos as fotos da escola e os troféus de futebol de Miguel. O canto onde montávamos árvores de Natal todos os anos por 40 anos. Miguel ligou na manhã seguinte, antes que eu terminasse meu café. Mãe, nós conversamos mais sobre isso ontem à noite e realmente achamos que essa é a melhor solução para todos. Você teria a família por perto. Bárbara poderia ajudar com seus medicamentos e consultas médicas.
E você não teria que se preocupar mais em cuidar dessa casa grande e antiga. Ele estava usando a voz de vendedor dele, aquela que tinha convencido dezenas de clientes a comprar coisas de que não precisavam. Mas eu ouvia aquela voz há 38 anos, e eu sabia o que ela significava. E quanto ao aluguel? Eu perguntei. Silêncio. Então, aluguel? Mãe, nós somos família. Você não precisa pagar aluguel. Então eu venderia minha casa, me mudaria para a de vocês de graça, e depois o quê? O que acontece com o dinheiro da venda da casa? Mais uma pausa. Bem, você precisaria disso para suas despesas, suas contas médicas, suas necessidades pessoais, e talvez você pudesse nos ajudar com algumas de nossas despesas também. A hipoteca, as contas de consumo, tudo se equilibraria. Lá estava. Eles queriam que eu vendesse minha casa, me mudasse para lá como mão de obra gratuita e contribuinte financeira, e lentamente drenasse minhas economias até não sobrar nada. E depois o quê? Eles encontrariam alguma razão pela qual eu precisaria ir para um asilo que custasse exatamente o mesmo que meus bens restantes. Eu disse que precisava de mais tempo para pensar. A paciência de Miguel começou a se esgotar depois disso. As visitas dele ficaram mais frequentes e mais cheias de pressão. Bárbara começou a fazer comentários sobre como a manutenção da casa era cara, como era perigoso para idosos morarem sozinhos, como eu estaria muito mais segura com a família. Mas o momento em que eu soube com certeza que tipo de pessoas eles realmente eram foi o dia em que eu caí dos degraus da varanda da frente, carregando compras. Eu não quebrei nada, apenas machuquei o quadril e ralei as mãos. Mas eu estava trêmula e assustada. Miguel me encontrou sentada nos degraus, tentando juntar as compras espalhadas. Em vez de perguntar se eu estava machucada, as primeiras palavras dele foram: Mãe, é exatamente disso que estávamos falando. Você não pode continuar vivendo assim. E se você tivesse quebrado algo? E se tivesse batido a cabeça? Ele me ajudou a entrar, me deu gelo para o quadril e fez chá. Por um momento, pensei que talvez estivesse errada sobre os motivos dele. Talvez ele estivesse realmente apenas preocupado comigo. Então, Bárbara chegou. Meu Deus, Miguel, olhe para este lugar. Ela mal consegue cuidar de si mesma, muito menos desta casa. A torneira da cozinha está pingando, tem manchas de água no espelho do banheiro, e eu vi tufos de poeira debaixo da mesa de centro. Ela estava andando pela minha casa como uma corretora de imóveis, avaliando uma propriedade, apontando tudo que precisava de atenção, fazendo anotações mentais sobre o que tinha valor e o que não tinha. Isso é um sinal, ela disse a Miguel, como se eu não estivesse sentada ali. Ela precisa se mudar para cá antes que algo realmente ruim aconteça. Foi aí que eu entendi. Eles não estavam esperando que eu concordasse com o plano deles. Eles estavam esperando que eu ficasse desesperada o suficiente para não ter escolha a não ser concordar. E querem saber? Eu decidi dar a eles exatamente o que queriam. Eu me mudei para a casa de Miguel e Bárbara em uma quinta-feira chuvosa em outubro, 3 meses depois que Francisco morreu. Eles me ajudaram a empacotar o que chamaram de meus essenciais: roupas, medicamentos e alguns itens pessoais. Todo o resto ficaria na casa até decidirmos o que fazer com ela. O quarto de hóspedes que eles prepararam para mim era, na verdade, a sala de artesanato de Bárbara, esvaziada às pressas. A mesa de corte dela estava agora dobrada contra uma parede, as caixas de tecido empilhadas no armário e a máquina de costura coberta com um lençol no canto. Ela tinha pendurado um daqueles pequenos letreiros de madeira que dizem Lar Doce Lar na parede. O tipo que você compra em lojas de artesanato quando quer que algo pareça acolhedor, mas não quer fazer nenhum esforço real. Eu sei que não é muito, Bárbara disse, parada na porta enquanto eu desfazia minha mala. Mas é temporário, certo? Apenas até encontrarmos algo perfeito para você. Perfeito. Eu dobrei o suéter velho de Francisco e o coloquei na gaveta da cômoda que cheirava as velas de baunilha de Bárbara. Está tudo bem, querida. Agradeço por abrirem espaço para mim. A primeira semana foi toda encenação. Bárbara cozinhou refeições que tinha visto no Pinterest e agiu como se ter-me ali fosse o ponto alto do dia dela. Miguel me trouxe café na cama e perguntou como eu tinha dormido. Eles me apresentaram aos amigos como a mãe de Miguel, que está ficando conosco enquanto faz a transição para um lugar menor.
Transição, como se eu fosse uma refugiada deslocada, em vez de uma mulher que tinha sido dona da própria casa por 40 anos. Mas na segunda semana, a máscara começou a cair. Pequenas coisas no início. Bárbara suspirava pesadamente quando tinha que mover os suprimentos de artesanato dela para pegar algo no armário. Miguel mutava a TV com a mandíbula tensa quando eu perguntava o que estávamos assistindo. Eles tinham conversas sussurradas na cozinha que paravam abruptamente quando eu entrava. As regras começaram na terceira semana. Mãe, Miguel disse durante o café da manhã. Bárbara e eu conversamos e achamos que seria melhor se você não usasse o banheiro principal durante os horários de pico. Sabe, quando estamos nos arrumando para o trabalho ou quando temos convidados. Tem um lavabo lá embaixo que provavelmente seria mais conveniente para você de qualquer forma. O lavabo era um espaço apertado debaixo da escada, sem luz natural e com um vaso sanitário que ficava escoando constantemente. Mas eu sorri e disse que parecia razoável. A próxima regra veio alguns dias depois. Eu não podia usar a TV da sala de estar durante o horário nobre, porque era quando Miguel e Bárbara relaxavam depois do trabalho. Eu podia assistir TV no meu quarto, se mantivesse o volume baixo, já que o quarto deles era ao lado. Então foi a cozinha. Eu podia cozinhar para mim mesma, mas precisava limpar tudo imediatamente e colocar todos os utensílios exatamente onde os encontrei. Bárbara tinha um sistema que funcionava perfeitamente, e ela não podia tê-lo interrompido. Cada regra era apresentada como um pedido razoável para uma casa harmoniosa. Cada regra fazia total sentido quando explicada na voz paciente e compreensiva de Miguel. Cada regra me fazia um pouco menor, um pouco mais invisível, um pouco mais grata por quaisquer migalhas de consideração que eles me dessem. Mas eu concordei. Eu sorri, acenei e agradeci por serem tão solícitos, porque estava aprendendo algo valioso sobre meu filho e sua esposa, algo que poderia ter levado anos para eu descobrir se tivesse permanecido teimosa e independente na minha própria casa. Eu estava aprendendo que eles não eram apenas exigentes e egoístas. Eles eram pessoas cruéis que tinham encontrado a vítima perfeita. O abuso físico começou pequeno também. Uma mão no meu ombro que apertava um pouco demais quando Bárbara precisava passar por mim na cozinha. Miguel apertando meu cotovelo mais forte do que o necessário quando me ajudava a descer as escadas. Pequenos empurrões disfarçados de toques brincalhões que me deixavam desequilibrada e pedindo desculpas por estar no caminho. Comecei a prestar atenção em como eles falavam um com o outro quando pensavam que eu não podia ouvir. Bárbara reclamava de ter que tomar conta de mim quando Miguel trabalhava até tarde. Miguel resmungava sobre o quanto a conta de supermercado deles tinha aumentado desde que me mudei, mesmo eu dando a eles R$ 500 por mês para despesas. Uma noite em novembro, eu os ouvi no quarto deles através das paredes finas. Eu estava fingindo dormir, mas as vozes deles ecoavam claramente através da parede de gesso. Ela não é tão velha assim, Bárbara estava dizendo. Minha avó tem 93 e ainda mora sozinha. Sua mãe é apenas dramática e indefesa, porque seu pai sempre mimou ela. Dê tempo ao tempo, Miguel respondeu. Ela vai ficar mais dependente conforme se acostumar. Aí podemos começar a falar sobre procuração e gestão financeira para a própria proteção dela, é claro. Lá estava, o plano real deles. Não apenas minha casa e minhas economias, mas controle total sobre minha vida e minhas finanças. Eles queriam me transformar em uma dependente legal, que não podia tomar decisões sem a aprovação deles. Deitei naquela cama estreita, ouvindo meu filho e sua esposa planejarem meu futuro como se eu fosse um pedaço de propriedade que eles estavam reformando, e senti algo se cristalizar dentro de mim. Não raiva, exatamente. Raiva era muito quente, muito emocional. Isso era mais frio e muito mais útil. Isso era determinação. Na manhã seguinte, comecei meu próprio plano. Eu fui enfermeira por 30 anos. Eu entendia como as instituições funcionavam, como a documentação era importante, como a evidência precisava ser coletada e preservada. Eu entendia que as pessoas revelavam seus verdadeiros eus quando pensavam que ninguém importante estava olhando. E eu entendia que, às vezes, a melhor maneira de parar um predador era deixá-lo pensar que tinha encontrado a presa perfeita. Fui até a loja de eletrônicos e comprei um pequeno gravador digital,
do tipo que parecia uma caneta. Comprei uma câmera minúscula que podia ser escondida em um botão ou um broche. Comprei um software que faria backup automático das gravações para um servidor em nuvem. O vendedor, um jovem com várias tatuagens e infinita paciência, me ajudou a configurar tudo e me ensinou a usar. Fazendo algum trabalho investigativo? Ele perguntou com um sorriso. Algo assim, eu disse. Quero ter certeza de que terei registros precisos de algumas conversas importantes. Naquela noite, sentei no meu quarto, que era a sala de artesanato, e testei o equipamento. O gravador captava conversas do outro lado do corredor claramente. A câmera era invisível quando presa ao meu cardigã. O sistema de backup funcionava perfeitamente. Eu estava pronta para documentar exatamente quem meu filho e minha nora realmente eram. A evidência que coletei nos meses seguintes teria feito um promotor chorar de alegria. Miguel e Bárbara não apenas revelaram os planos deles, eles se gabavam deles. Eles falavam de mim como se eu fosse um projeto que estavam gerenciando, discutindo como me manipular para assinar documentos, como me isolar dos meus amigos, como me convencer de que eu estava muito confusa e frágil para viver de forma independente. Mas a evidência mais valiosa veio das ações deles, não apenas das palavras. Porque em dezembro, eles tinham parado de fingir que se importavam com o meu bem-estar por completo. Na reunião familiar de novembro, eu já tinha gravado mais de 30 horas de Miguel e Bárbara discutindo os planos deles para o meu dinheiro, minha casa e meu futuro. Mas o que eu realmente precisava era de evidência de abuso físico, e eles eram espertos demais para deixar marcas óbvias onde as pessoas pudessem ver. Isso mudou na semana antes do Natal. Eu estava na cozinha fazendo uma xícara de chá para mim quando Bárbara chegou do que ela chamava de seu treino, que na verdade eram 2 horas no salão de beleza, seguidas por café com a irmã dela. Ela estava em um dos humores dela, do tipo em que nada estava certo e a culpa era de todos. Por que todos esses pratos estão na pia? Ela exigiu, mesmo que a única coisa na pia fosse minha xícara de chá do café da manhã. Eu estava prestes a lavar, eu disse, estendendo a mão para pegar a xícara. Não, a voz dela era tão afiada que cortava vidro. Simplesmente não. Você não consegue fazer nada direito, consegue? Você deixa a bagunça por toda parte. Você usa toda essa água quente. Você faz barulho a qualquer hora. Eu estou cansada de morar na minha própria casa como se eu fosse a convidada. Meu gravador estava funcionando, como eu fazia todos os dias agora. Mas eu podia ver no rosto dela que isso estava indo além do abuso verbal. As mãos dela estavam cerradas. A respiração dela estava rápida e superficial. Ela estava se preparando para algo. Bárbara, eu disse cuidadosamente, sinto muito se a deixei desconfortável na sua casa. Talvez devêssemos sentar e conversar sobre... Conversar? Ela riu, mas não havia nada de engraçado nisso. Eu cansei de falar. Eu cansei de fingir que a situação está funcionando para qualquer um de nós. Ela agarrou meu braço logo acima do cotovelo e apertou forte, forte o suficiente para eu ofegar e tentar me afastar. Você está me machucando, eu disse. Estou? Ela apertou mais forte, porque, do meu ponto de vista, parece que você está sendo apenas dramática. De novo, eu podia sentir as unhas dela cravando através do meu suéter. A dor foi aguda e imediata, mas me forcei a manter a calma. Era isso que eu estava esperando. Evidência que não podia ser explicada ou ignorada. Por favor, solte, eu disse claramente, garantindo que minhas palavras fossem captadas nitidamente pelo gravador. Ou o quê? Você vai contar para o Miguel? Você vai ligar para alguém? Ela estava se inclinando mais perto agora, a voz dela baixa e cruel. Quem vai acreditar em uma velha confusa em vez da esposa dele? Quem vai ficar do seu lado contra nós? Foi aí que eu cometi um erro. Eu olhei nos olhos dela e ela viu algo ali que não esperava. Não medo, nem confusão, nem o desespero indefeso que ela estava acostumada a ver de mim. Ela viu cálculo. O aperto dela afrouxou um pouco. O que esse olhar deveria significar? Nada, eu disse, tentando suavizar minha expressão. Eu só quero me dar bem, Bárbara. Eu não quero problemas. Mas era tarde demais. Ela tinha visto por trás da minha máscara por apenas 1 segundo. E agora estava desconfiada. Os olhos dela se estreitaram enquanto ela estudava meu rosto, procurando por algo que não conseguia nomear. Você está gravando isso, não está? Ela disse de repente. Meu coração parou,
mas mantive meu rosto inexpressivo. Gravando o quê? Essa conversa. Você tem algum tipo de dispositivo em você. Ela começou a me apalpar o suéter, procurando por um fio ou um telefone. Eu sabia que tinha algo errado. Você tem estado muito calma, muito complacente. Isso não é normal para alguém na sua situação. As mãos dela encontraram o gravador de caneta no meu bolso. Ela o puxou para fora e olhou para ele, o rosto dela ficando pálido. Miguel! Ela gritou. Miguel, venha aqui agora mesmo! Eu ouvi os passos dele na escada, rápidos e pesados. Ele apareceu na porta da cozinha, ainda vestindo as roupas de trabalho, a gravata afrouxada em volta do pescoço. O que está errado? Ele perguntou, olhando entre nós. Bárbara segurou o gravador. Sua mãe tem nos gravado. Ela tem nos espionado em nossa própria casa. O rosto de Miguel passou por várias expressões: confusão, percepção e, finalmente, raiva. O tipo de raiva fria e calculista que eu reconhecia do pai dele, mas Francisco nunca a tinha direcionado a mim. Mãe, ele disse baixinho. O que é isso? É um gravador, eu disse. Não adiantava mentir agora. Há quanto tempo você está nos gravando? Pensei em mentir, em minimizar, em tentar explicar. Mas ali, com as impressões digitais de Bárbara ainda queimando no meu braço e meu filho olhando para mim como se eu fosse uma estranha, decidi que estava cansada de fingir. Desde novembro, eu disse. Novembro? A voz de Miguel era inexpressiva. Você está nos gravando há mais de um mês. Sim. Por quê? Eu olhei para os dois. Essas duas pessoas que tinham me acolhido em sua casa, não por amor, mas por ganância, que tinham me isolado e humilhado sistematicamente, enquanto planejavam roubar tudo o que me restava no mundo. Porque eu queria entender quem vocês realmente são, eu disse. O silêncio que se seguiu era denso o suficiente para ser cortado. Então Miguel se moveu mais rápido do que eu esperava. Ele agarrou meu pulso, torceu-o até eu gritar e puxou o gravador da minha outra mão. Sua vadia ingrata, ele disse, a voz dele mal acima de um sussurro. Depois de tudo que fizemos por você, depois de abrir nossa casa, mudar nossas vidas inteiras para cuidar de você, é assim que você nos retribui? O aperto dele estava cortando a circulação para minha mão. Eu podia sentir meus dedos começando a formigar. Miguel, por favor, cala a boca. Ele estava respirando com dificuldade agora, o rosto corado de raiva. Apenas cale a boca e me escute. Você vai me dizer onde as gravações estão armazenadas. Você vai deletar todas elas e então você vai pedir desculpas por violar nossa privacidade e confiança. E se eu não fizer isso? Ele torceu meu pulso com mais força. A dor subiu pelo meu braço como eletricidade. Se você não fizer, eu vou fazer com que você seja declarada mentalmente incompetente. Eu vou dizer a todos que você tem tido delírios paranoicos, gravando conversas imaginárias, inventando histórias sobre abuso. Quem você acha que eles vão acreditar? Um empresário de sucesso e sua esposa respeitável ou uma velha confusa morando no quarto de hóspedes deles? Bárbara estava acenando com a cabeça, os olhos brilhando com prazer vingativo. Nós temos documentado seu comportamento também, Graça. Todas aquelas vezes em que você parecia confusa sobre onde estava. Todas aquelas conversas em que você se repetia ou esquecia o que acabamos de dizer. Nós temos mantido anotações detalhadas. Anotações que não existem, eu disse. Anotações que vão existir, Miguel corrigiu. Datadas de forma retroativa. Testemunhadas por amigos que jurarão que viram comportamento preocupante. Registros médicos que mostram declínio cognitivo. É incrível o que as pessoas se lembram quando os amigos pedem para ajudar a proteger um idoso vulnerável de tomar decisões perigosas. Eles tinham tudo planejado. Se eu os expusesse, eles destruiriam minha credibilidade e tomariam o controle da minha vida de qualquer maneira. Se eu não os expusesse, eles drenariam lentamente meus recursos e me jogariam na instalação mais barata quando eu não fosse mais útil. Mas o que eles não sabiam era que eu tinha passado 30 anos documentando casos médicos onde membros da família abusavam de pacientes vulneráveis. Eu sabia exatamente como a estratégia deles funcionava porque eu tinha ajudado médicos e assistentes sociais a montar casos contra pessoas exatamente como eles,
e eu tinha aprendido algo importante com esses casos. Os agressores sempre ficavam autoconfiantes demais. Tudo bem, eu disse baixinho. Vocês venceram. Eu vou deletar as gravações. O aperto de Miguel afrouxou um pouco. Escolha inteligente. Onde elas estão armazenadas? No gravador e no meu telefone. Pegue seu telefone. Eu peguei meu telefone com minha mão livre e comecei a tocar nos menus, fingindo procurar pelos arquivos. O que eu estava realmente fazendo era enviar uma mensagem de texto pré-escrita para um número que eu tinha programado semanas atrás. Está demorando, Bárbara disse impacientemente. Eu não sou muito boa com tecnologia, eu disse. O que era perfeitamente verdade 3 meses atrás e uma mentira completa agora. Estou tentando encontrar o aplicativo certo. Eu cliquei em enviar na mensagem e depois deletei a evidência do envio. Aqui, eu disse, mostrando a eles uma pasta no meu telefone que continha algumas gravações de teste que eu tinha feito de mim mesma lendo listas de supermercado. Mas eu deveria avisar. Tem um sistema de backup. Miguel pegou o telefone da minha mão e deletou a pasta sem ouvir os arquivos. Onde está o backup? Na nuvem. Upload automático. Eu não sei como deletar esses. Foi aí que Bárbara perdeu o que restava da sua paciência. Ela me deu um tapa forte, forte o suficiente para minha cabeça virar para o lado e eu sentir meus lábios se partirem contra meus dentes. Sua velha estúpida, ela gritou. Como você se atreve? Como você se atreve a nos espionar e depois tentar nos ameaçar com arquivos de backup? Miguel estava olhando para ela, chocado com a escalada. Bárbara, não. Ela estava completamente descontrolada. Eu estou cansada de andar nas pontas dos pés por causa dos sentimentos dela e fingir que isso é normal. Ela tem nos gravado por meses, Miguel. Gravando a gente no nosso próprio quarto, provavelmente ouvindo nossas conversas particulares, planejando usá-las contra nós de alguma forma. Ela me acertou de novo, desta vez com o punho fechado, bem no estômago. Eu dobrei, ofegando, e ela agarrou um punhado do meu cabelo e puxou minha cabeça de volta. Delete os arquivos de backup. Ela rosnou no meu rosto. Dê um jeito de deletá-los, ou eu juro que vou fazer você se arrepender de ter posto os pés na nossa casa. O que ela não sabia era que eu já estava arrependida de ter posto os pés na casa deles. Mas eu estava prestes a ficar muito feliz por ter tido a previsão de me preparar para este momento, porque a mensagem de texto que eu tinha enviado ia mudar tudo. A mensagem de texto que enviei dizia exatamente 4 palavras. Plano de emergência ativo agora. Doutora Júlia a recebeu enquanto estava jantando com sua família. Ela era minha médica de cuidados primários há 8 anos e, mais importante, tinha sido médica de Francisco durante sua doença final. Ela me conhecia bem o suficiente para saber que eu não era propensa a drama ou falsos alarmes. Mais importante, ela sabia que 6 semanas antes eu tinha ido ao consultório dela com uma história cuidadosamente planejada sobre estar preocupada com minha segurança morando com Miguel e Bárbara. Eu disse a ela que estava documentando um possível abuso de idosos e pedi para ela servir como uma testemunha médica neutra, caso eu precisasse provar que era mentalmente competente e tinha sido fisicamente ferida. Ela concordou e estabelecemos um protocolo. Se eu enviasse aquela mensagem de texto específica, ela ligaria para a polícia e solicitaria uma verificação de bem-estar em uma idosa potencialmente sendo abusada por membros da família. Em seguida, ela dirigiria até o endereço que eu tinha dado e esperaria a chegada da polícia. Ao mesmo tempo em que meu texto era enviado, uma segunda mensagem foi para o meu advogado, Marcos, que eu tinha contratado 5 semanas antes. Marcos recebeu uma mensagem que dizia: pacote de documentação necessário. Isso o acionou para enviar um e-mail pré-preparado, contendo 37 arquivos de áudio, 42 fotografias e um relatório escrito detalhado para o Departamento de Polícia, com cópias para os Serviços de Proteção a Adultos e o escritório do Promotor de Justiça. Mas Miguel e Bárbara não sabiam de nada disso enquanto Bárbara continuava a agredir-me na cozinha deles. Eu quero ver esses arquivos de backup, ela estava dizendo. As mãos dela ainda estavam emaranhadas no meu cabelo. Me mostre exatamente onde eles estão armazenados. Eu não posso, eu ofeguei. Eu não lembro a senha. Ela puxou minha cabeça para trás com mais força. Então, é melhor você se lembrar rápido. Foi aí que Miguel agarrou o pulso dela. Bárbara, pare!
Isso não está ajudando. Não está ajudando o quê? Ela se virou para ele, os olhos selvagens. Ela tem nos gravado. Ela provavelmente tem horas de nós falando sobre dinheiro, sobre a casa, sobre tudo. Nós podemos ir para a prisão. Só se tivéssemos feito algo errado, Miguel disse. Mas sua voz carecia de convicção. Você está brincando comigo agora? Bárbara riu alto e agudo. Olhe para o rosto dela. Olhe para sua mão. Olhe para o que acabamos de fazer. Você acha que um júri vai se importar que ela estava nos espionando primeiro? Pela primeira vez desde que isso começou, Miguel pareceu realmente me ver. Meu lábio partido, os hematomas se formando no meu braço onde ele tinha me apertado. O terror que eu não estava mais tendo que fingir. Porque, honestamente, vê-los perder o controle completamente era aterrorizante, mesmo quando você tinha planejado isso. Oh, Deus, ele sussurrou. O que nós fizemos? O que tínhamos que fazer? Bárbara retrucou. E o que vamos continuar fazendo até que esse problema seja resolvido? Ela se virou de volta para mim e vi no rosto dela que ela tinha passado da raiva para algo muito mais perigoso. Ela estava calculando agora, planejando, tentando descobrir como eliminar uma ameaça. É o seguinte, ela disse, a voz dela artificialmente calma. Você vai dizer a todos que caiu da escada, que está ficando confusa e desajeitada e que acha que precisa ir para uma casa de repouso para sua própria segurança. Você vai assinar papéis dando a Miguel a procuração para que ele possa cuidar de suas finanças e decisões médicas. E você vai desaparecer em qualquer asilo que escolhermos até que tudo isso seja esquecido. E as gravações? Eu perguntei. Vão desaparecer também, ela disse. Junto com aquele advogado que você provavelmente contratou e qualquer outra pessoa que você possa ter contado sobre suas fantasias paranoicas. A campainha tocou. Nós todos congelamos. O som atravessou a cozinha como um tiro, inesperado e agudo. Quem será? Miguel sussurrou. Eu não sei, Bárbara sibilou de volta. Nós não estamos esperando ninguém. A campainha tocou de novo, seguida por uma batida pesada. Polícia, abram! Se eu não estivesse esperando, poderia ter ficado tão chocada quanto Miguel e Bárbara. Como estava, tive que me esforçar para manter o alívio longe do meu rosto. Polícia. A voz de Miguel falhou um pouco. Por que a polícia estaria aqui? A batida continuou. Mais insistente agora. Aqui é o sargento Mário com a polícia municipal. Estamos conduzindo uma verificação de bem-estar. Por favor, abram a porta. Bárbara estava olhando para mim com um entendimento crescente. Você ligou para eles. De alguma forma, você ligou para a polícia. Eu não poderia ter ligado para ninguém, eu disse sinceramente. Vocês estavam com meu telefone. Então como? Abram a porta imediatamente ou seremos forçados a entrar, veio a voz de fora. Miguel olhou entre mim e Bárbara, o pânico substituindo a raiva nos olhos dele. O que fazemos? Nós atendemos a porta, Bárbara disse sombriamente. E explicamos que isso é tudo um mal-entendido, que a mãe teve uma pequena queda, ficou confusa, e de alguma forma a polícia foi chamada por engano. Ela se inclinou até o rosto dela estar a centímetros do meu. E você vai apoiar essa história, porque se você não fizer, se você tentar contar a eles alguma fantasia sobre abuso, eu prometo que você vai se arrepender. Nós conhecemos pessoas, Graça. Nós conhecemos advogados, juízes e assistentes sociais. Nós podemos fazer da sua vida um inferno de maneiras que você nem consegue imaginar. A batida estava ficando mais alta. Eu podia ouvir várias vozes agora e o que parecia ser um rádio chiando. Eles não vão embora, Miguel disse, sua compostura de vendedor finalmente se quebrando completamente. Temos que atender. Bárbara se endireitou e alisou o cabelo. No espaço de 30 segundos, ela se transformou de uma mulher no meio de uma agressão para uma nora preocupada lidando com uma crise familiar. Foi impressionante e aterrorizante de assistir. Lembre-se, ela disse para mim baixinho, uma palavra sobre gravações ou abuso, e você passará o resto da sua vida desejando ter ficado quieta. Miguel caminhou até a porta da frente com Bárbara logo atrás dele. Eu podia ouvir as vozes deles mudarem enquanto se aproximavam da entrada, tornando-se mais calorosas, mais preocupadas, mais normais. Sargento, a voz de Miguel chegou até a cozinha, cheia de surpresa confusa. Está tudo bem? Nós não estávamos esperando. Senhor,
Recebemos uma ligação sobre um possível distúrbio doméstico envolvendo uma residente idosa. Distúrbio doméstico? Oh, meu Deus! Não. Deve haver algum engano. Minha mãe mora conosco, mas certamente não há. Ela está aqui agora? Sim, ela está na cozinha. Ela teve uma pequena queda mais cedo, mas gostaríamos de falar com ela, por favor. Eu ouvi passos se aproximando e rapidamente verifiquei minha aparência no reflexo do micro-ondas. Meu lábio estava inchado e havia um pequeno corte onde meus dentes tinham rasgado a pele. As marcas no meu braço já estavam escurecendo em hematomas. Eu parecia exatamente o que eu era, uma vítima de violência doméstica. 3 policiais entraram na cozinha. O primeiro era um homem alto, com olhos gentis e um comportamento calmo. Atrás dele estava uma mulher mais baixa, com cabelos grisalhos, que imediatamente olhou para meus ferimentos com avaliação profissional. O terceiro era um jovem que já estava fazendo anotações. Senhora, o primeiro policial disse gentilmente: Eu sou o sargento Mário. Recebemos uma ligação sobre o seu bem-estar. Você pode me dizer seu nome? Graça Teixeira, eu disse claramente. E você está machucada, dona Graça? Atrás dos policiais, eu podia ver Miguel e Bárbara na porta. Os olhos de Bárbara estavam fixos no meu rosto, a expressão dela prometendo consequências se eu dissesse a coisa errada. Este era o momento em que tudo dependia. Era aqui que eu tinha que decidir se era corajosa o suficiente para levar isso adiante, se eu confiava no sistema que eu tinha passado meses preparando para apoiar minha história. Olhei para o rosto gentil de Mário, depois para a policial que era claramente experiente em casos de violência doméstica e depois para Miguel e Bárbara, que estavam prendendo a respiração, esperando minha resposta. Sim, eu disse baixinho. Eu estou machucada e estou com medo. Os policiais trocaram olhares. A mulher se aproximou de mim enquanto Mário se virou para encarar Miguel e Bárbara. O jovem policial ficou perto da porta, bloqueando a saída de forma casual, mas eficaz. Dona Graça, a policial feminina, disse, sua voz suave, mas profissional. Eu sou a investigadora Lívia. Você pode me dizer o que aconteceu com seu rosto e seu braço? Eu podia sentir os olhos de Bárbara cravados em mim. Eu tive uma discussão com minha nora, eu disse, e ela me bateu. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Então Bárbara explodiu. Isso é uma mentira! Ela caiu. Ela está confusa. Ela tem tido esses episódios paranoicos há semanas. Senhora, Mário disse, sua voz mais firme agora. Vou ter que pedir que a senhora dê um passo para trás e me deixe falar com Dona Graça. Mas ela está mentindo, Bárbara insistiu. Ela tem problemas mentais. Ela nem consegue lembrar onde guarda as coisas. Ela esquece conversas inteiras. Lívia se virou para Bárbara com uma expressão que eu tinha visto 1000 vezes em enfermeiras experientes lidando com familiares difíceis. Senhora, o senhor e a senhora vão precisar aguardar na sala de estar enquanto conduzimos nossa investigação. Investigação? A voz de Miguel estava esganiçada. Isso é ridículo. Nossa mãe está claramente confusa. Ela provavelmente caiu e ficou envergonhada. Então inventou uma história. Senhor, o jovem policial interrompeu. Vou acompanhar vocês dois até a sala de estar agora. Havia aço na voz dele que não combinava com o rosto jovem. Miguel e Bárbara não tinham escolha a não ser sair. Eu podia ouvi-los na sala de estar, as vozes abafadas, mas claramente agitadas. Mário esperou até terem saído antes de se virar de volta para mim. Dona Graça, ele disse gentilmente, eu preciso fazer algumas perguntas e preciso que a senhora seja completamente honesta comigo. A senhora está em perigo imediato? Não agora, eu disse. Não com vocês aqui. A senhora tem algum lugar seguro para ir? Tenho. Minha irmã, Linda. Ela mora a cerca de 20 quilômetros daqui. Já liguei para ela antes. Isso não era totalmente verdade. Linda era parte do plano de emergência, mas eu ainda não tinha conseguido ligar para ela. Lívia estava examinando meus ferimentos de perto. Essas marcas no seu braço parecem marcas de dedos, recentes pelas cores. E seu lábio está partido. A senhora se importa se eu tirar algumas fotos? Por favor, tire, eu disse. E tem mais evidências. Muito mais. Os 2 policiais trocaram olhares. Que tipo de evidências? Mário perguntou. Gravações de áudio de Miguel e Bárbara planejando me isolar e assumir o controle das minhas finanças.
fotografias de hematomas de incidentes anteriores, documentação escrita de todo o abuso que sofri desde que me mudei para cá há 3 meses. Está tudo em backup seguro, e meu advogado deve estar enviando cópias para o departamento de vocês agora mesmo. Mário franziu a testa. A senhora tem um advogado? Dr. Marcos, do escritório Silva e Associados. Eu o contratei há 5 semanas quando percebi que ia precisar de representação legal. E seu médico? Lívia perguntou. Foi ele quem ligou? Ela. Eu corrigi. Doutora Júlia. E sim, eu estabeleci um protocolo com ela há 6 semanas. Se eu enviasse uma mensagem de texto de emergência, ela ligaria para vocês e viria até aqui para documentar quaisquer ferimentos para fins médicos legais. Ambos os policiais estavam me olhando agora com expressões muito diferentes de quando entraram. Dona Graça, Mário disse lentamente. A senhora está dizendo que tem passado os últimos meses documentando o abuso e construindo um caso contra seu filho e sua nora? Sim. Enquanto continuava a viver aqui e permitir que eles acreditassem que a senhora estava indefesa? Sim. Isso é impressionante, Lívia disse. E corajoso, mas também extremamente perigoso. A senhora percebe que eles poderiam tê-la ferido seriamente? Eles me feriram, eu disse calmamente, mas eu precisava de evidências. Eu sabia que se simplesmente os acusasse sem provas, eles me retratariam como uma velha confusa com demência. Eu sabia que precisava de documentação sólida e inegável do que eles estavam fazendo. Então, eu deixei que eles fizessem. A campainha tocou de novo. Lívia foi atender e voltou momentos depois com uma mulher de meia-idade, carregando uma maleta médica. Era a doutora Júlia, chegando exatamente como planejado. Graça, ela disse, me vendo. Oh, minha querida, eles machucaram você. Eu estou bem, eu disse. Dolorida, mas feliz por estar segura. Doutora Júlia colocou sua maleta e começou um exame completo enquanto os policiais observavam. Ela documentou cada hematoma, cada arranhão, cada marca. Tirou fotografias de todos os ângulos. Fez perguntas sobre dor, amplitude de movimento, sintomas de concussão. Contusões extensas no braço esquerdo, consistentes com agarramento forçado. Ela narrava enquanto trabalhava. Laceração no lábio inferior. Sensibilidade no couro cabeludo, sugerindo puxão de cabelo. Possíveis contusões nas costelas. Ela fez uma pausa. Graça, quando isso começou? O abuso físico começou há cerca de 6 semanas, eu disse. Começou pequeno. Empurrões, apertos muito fortes. Escalou ao longo do tempo. Hoje foi o pior. E por que a senhora não procurou ajuda mais cedo? Eu procurei. Procurei a senhora, doutora Júlia, e o doutor Marcos, meu advogado. Eu documentei tudo porque sabia que precisaria provar o padrão de comportamento, não apenas incidentes isolados. Doutora Júlia terminou o exame e se virou para os policiais. Em minha opinião profissional, essas lesões são consistentes com a narrativa da paciente de agressão física por múltiplos agressores. As contusões estão em vários estágios de cura, indicando múltiplos incidentes ao longo de várias semanas. Múltiplos agressores? Mário perguntou. Tanto meu filho quanto minha nora têm sido fisicamente abusivos, eu confirmei. Miguel torce meus pulsos. Bárbara me bate e puxa meu cabelo. Da sala de estar, ouvi a voz de Bárbara subindo. Isso é absurdo, ela está inventando tudo isso. Lívia se levantou. Sargento Mário, eu vou chamar reforços. Acho que vamos precisar levar ambos para a delegacia para depoimento. As próximas horas foram uma confusão de atividades. Mais policiais chegaram. Miguel e Bárbara foram separados e interrogados. Minha irmã Linda apareceu, tendo recebido uma das minhas mensagens automáticas, e abraçou-me tão forte que doeu minhas costelas machucadas. Por que você não me contou? Ela sussurrou. Eu não queria colocá-la em perigo. Eu sussurrei de volta. E eu precisava fazer isso sozinha. Eu precisava provar que poderia. Em algum lugar no meio de tudo, Dr. Marcos chegou com uma pasta grossa de documentos. Ele cumprimentou os policiais, entregou pacotes de evidências e me deu um polegar para cima discreto. E então, finalmente, aconteceu. Lívia saiu da sala de estar, onde ela tinha estado interrogando Bárbara, e acenou para Mário. Eles conversaram em voz baixa por vários minutos, depois ambos se aproximaram de Miguel e Bárbara.
Miguel Teixeira, Bárbara Teixeira, Mário disse formalmente. Vocês estão presos por agressão a idoso, sequestro ilegal e conspiração para cometer fraude financeira. Vocês têm o direito de permanecer em silêncio. Bárbara começou a gritar. Miguel ficou pálido e silencioso. As algemas clicaram no lugar. Eles foram escoltados para fora da casa deles, própria casa, e eu assisti da janela enquanto eram colocados em viaturas separadas. Linda estava ao meu lado, o braço dela em volta dos meus ombros. Você está bem? Ela perguntou. Estou agora, eu disse. E era verdade. Os dias seguintes foram caóticos. Deu em todos os noticiários locais. Mulher de 67 anos, arma flagrante contra filho e nora abusivos. Repórteres ligavam constantemente. Uma jornalista em particular, Janete, foi persistente o suficiente para que eu finalmente concordasse em dar uma entrevista. Por que a senhora fez isso? Ela perguntou, a câmera filmando enquanto conversávamos na casa de Linda, onde eu estava ficando agora. Por que não simplesmente foi embora quando o abuso começou? Porque fugir não teria resolvido o problema, eu expliquei. Eles apenas encontrariam outra vítima vulnerável, outra pessoa idosa para explorar e abusar. Eu tinha as habilidades e os recursos para documentar o que estavam fazendo. Era minha responsabilidade ver isso até o fim. A senhora não teve medo? Eu estava aterrorizada, eu admiti. Todos os dias. Mas medo não é desculpa para não fazer a coisa certa. A entrevista foi transmitida naquela noite e, de repente, minha caixa de correio eletrônico estava cheia de mensagens. Dezenas, depois centenas de pessoas compartilhando suas próprias histórias de abuso de idosos. Alguns tinham fugido. Alguns ainda estavam presos em situações abusivas. Muitos apenas queriam dizer que eu tinha lhes dado coragem para agir. Uma mensagem em particular me destacou. Era de uma mulher chamada Carol, que disse que estava na mesma situação, vivendo com um filho adulto que estava abusando dela financeira e fisicamente. Eu vi sua história, ela escreveu, e percebi que não preciso ficar quieta. Obrigada por me mostrar que mulheres idosas podem lutar de volta. Respondi a cada mensagem pessoalmente. Foi exaustivo, mas parecia importante. Essas pessoas tinham estendido a mão para pedir ajuda e eu não ia ignorá-las. Com a ajuda de Marcos, montei um site simples com recursos para vítimas de abuso de idosos. Números de telefone de assistência, conselhos legais, estratégias de documentação. Cheguei a gravar alguns vídeos explicando como eu tinha construído meu caso, que evidências eu tinha coletado e como outras pessoas poderiam fazer o mesmo. O caso contra Miguel e Bárbara foi sólido. Os promotores tinham minhas gravações de áudio, as fotografias de doutora Júlia, meu testemunho e a evidência documental que Marcos tinha compilado. Mas a peça de evidência mais prejudicial acabou sendo as próprias palavras deles para a polícia. Aparentemente, quando confrontados, eles cada um tentaram culpar o outro. Miguel disse que Bárbara tinha sido a instigadora, que ela tinha pressionado para que eu me mudasse, que ela tinha sido a principal agressora física. Bárbara disse que Miguel tinha planejado tudo, que ele tinha convencido ela de que eu era rica e que eles mereciam o meu dinheiro. Ambos admitiram o esquema básico, só discordaram sobre quem estava no comando. Foi quase engraçado, de uma forma horrível, ver como rapidamente o casamento deles desmoronou sob pressão. A promotora de justiça, uma mulher chamada Ana Carolina, me ligou pessoalmente para me atualizar sobre o progresso do caso. Eles estão tentando negociar um acordo judicial, ela disse. Querem reduzir as acusações em troca de se declararem culpados. E o que a senhora acha? Eu perguntei. Acho que temos um caso forte o suficiente para levar a júri se quisermos. Mas também sei que júris são imprevisíveis e testemunhar pode ser traumático para a senhora. A decisão é sua, dona Graça. Pensei nisso por vários dias. Parte de mim queria vê-los julgados. Queria que um júri ouvisse exatamente o que eles tinham feito e os declarasse culpados perante uma sala cheia de pessoas. Mas outra parte de mim estava simplesmente cansada. Eu queria encerrar este capítulo e seguir em frente com minha vida. Que tipo de acordo eles estão oferecendo? Eu finalmente perguntei. Ambos se declarariam culpados de agressão a idoso e tentativa de fraude. Miguel receberia 18 meses de prisão. Bárbara receberia 24 meses porque as agressões físicas foram principalmente dela.
Ambos teriam ordem de restrição permanente impedindo-os de contatar a senhora e seriam obrigados a pagar restituição por suas despesas médicas e legais. Não era perfeito. Eu teria gostado de vê-los pegar mais tempo, mas significava a garantia de condenação sem o trauma de um julgamento público. Aceito o acordo, eu disse. O processo de declaração de culpa aconteceu 3 semanas depois. Eu sentei na galeria e observei Miguel e Bárbara ficarem de pé diante do juiz e admitir o que tinham feito. Nenhum deles me olhou, nem uma vez. O juiz, um homem mais velho chamado Alberto Moreira, dirigiu-se a eles com uma mistura de desgosto e tristeza. Vocês se aproveitaram de um membro vulnerável da família, ele disse. Alguém que confiou em vocês, que os amou, que tinha todo o direito de esperar cuidado e respeito de vocês. Em vez disso, vocês a exploraram, abusaram dela e tramaram roubá-la. Este tribunal condena vocês a cumprir pena de prisão e ordena que nunca mais entrem em contato com a vítima. O martelo bateu. Estava feito. Fora do tribunal, Janete e seu cinegrafista Gabriel estavam esperando. Dona Graça, como a senhora se sente? Ela perguntou, o microfone estendido. Aliviada, eu disse. Triste, mas aliviada. Miguel é meu filho, e sempre haverá parte de mim que ama o menino que ele foi. Mas o homem que ele se tornou fez escolhas terríveis, e ele precisa enfrentar as consequências disso. O que vem a seguir para a senhora? Viver, eu disse simplesmente. Pela primeira vez em meses, posso apenas viver sem medo. E eu quis dizer isso. Voltei para minha casa, a que Francisco e eu compramos há tantos anos. Linda tinha estado tomando conta dela enquanto eu estava morando com Miguel, mantendo-a limpa e pronta para meu retorno. Entrar pela porta da frente foi como acordar de um pesadelo. Tudo era familiar, confortável, meu. Andei de cômodo em cômodo, tocando superfícies, lembrando memórias, sentindo a tensão finalmente escorrer dos meus ombros. Naquela noite, sentei na cadeira de Francisco e conversei com ele como se ele ainda estivesse ali. Eu sei que você ficaria desapontado com o Miguel, eu disse ao ar vazio, mas eu acho que você ficaria orgulhoso de mim por não deixá-lo se safar impune. Você sempre disse que eu tinha as mãos mais firmes em uma emergência. Acontece que você estava certo sobre isso também. Nas semanas seguintes, estabeleci uma nova rotina. Acordava quando queria, comia o que queria, assistia TV quando queria. Fiz pequenos reparos na casa. Plantei flores no jardim da frente. Almocei com Linda e seus amigos. E continuei respondendo e-mails de pessoas que tinham visto minha história. Alguns apenas queriam expressar apoio. Outros precisavam de aconselhamento ou recursos. Alguns me convidaram para falar em seus centros comunitários ou grupos de apoio. Um desses convites veio de Davi, um investigador particular especializado em casos de abuso de idosos. Eu tenho sido contratado por famílias que suspeitam que parentes idosos estão sendo explorados, ele explicou quando nos encontramos para café. Mas os idosos geralmente estão muito assustados ou envergonhados para falar. Achei que talvez você pudesse me ajudar a desenvolver melhores estratégias para alcançá-los e construir confiança. Passamos horas conversando. Eu contei sobre como tinha documentado o abuso, que equipamento tinha usado, como tinha estabelecido backups e protocolos de segurança. Davi fez anotações furiosamente e fez perguntas inteligentes que mostraram que ele realmente entendia a complexidade desses casos. Você já pensou em escrever um livro? Ele perguntou. Ou criar um programa de treinamento formal? Há tantas pessoas que poderiam se beneficiar da sua experiência. Não tinha pensado nisso, mas a ideia foi plantada. Durante as semanas seguintes, comecei a delinear o que poderia ser um manual para vítimas de abuso de idosos. Como reconhecer sinais de advertência, como documentar evidências, como construir uma rede de apoio, como permanecer seguro enquanto constrói um caso. Estava tão absorvida no projeto que quase esqueci da audiência de sentença até Linda me lembrar. É hoje à tarde, ela disse. Você tem certeza de que quer ir? Tenho, eu disse. Preciso dizer minha parte. Declarações de impacto para a vítima são: quando a vítima de um crime tem a chance de se dirigir ao tribunal e ao ofensor sobre como o crime afetou sua vida.
Eu tinha passado dias escrevendo a minha, revisando cada palavra até estar exata. Quando chegou minha vez de falar, fiquei de pé diante do tribunal, olhei para Miguel e Bárbara pela primeira vez desde o processo de declaração de culpa e comecei a ler. Quando meu marido morreu, eu perdi meu parceiro de 42 anos, meu melhor amigo e meu alicerce. Foi a perda mais devastadora da minha vida. O que eu não esperava era perder meu filho também. Miguel, eu criei você para ser gentil, honesto e compassivo. Eu ensinei você a respeitar os idosos, a valorizar a família, a fazer a coisa certa mesmo quando fosse difícil. Em algum lugar ao longo do caminho, você perdeu essas lições. Você decidiu que ganância era mais importante que decência, que dinheiro valia mais que integridade. Bárbara, eu a aceitei como uma filha quando você se casou com meu filho. Eu esperava que você sempre se sentiria segura e amada em nossa família. Em vez disso, você viu uma oportunidade de explorar e tirou proveito dela. Ambos me enxergaram como uma marca fácil, uma viúva idosa, de luto, vulnerável. Vocês calcularam quanto eu valia e elaboraram um plano para tirar tudo de mim. Mas aqui está o que vocês não entenderam. Ser idosa não me torna estúpida. Ter 67 anos não apaga 30 anos de experiência profissional. Estar de luto não me cega para a manipulação. Vocês me subestimaram. E essa foi a queda de vocês. O que vocês fizeram não prejudicou apenas a mim. Vocês prejudicaram todos os cuidadores legítimos que cuidam amorosamente de pais idosos. Vocês alimentaram estereótipos sobre familiares gananciosos e idosos vulneráveis. Vocês tornaram mais difícil para as vítimas reais de abuso serem levadas a sério. Mas pior de tudo, vocês quebraram algo que não pode ser consertado. Vocês destruíram a confiança entre uma mãe e um filho. Vocês transformaram o que deveria ter sido um lugar de conforto durante o luto em um pesadelo de abuso. Eu quero que vocês saibam que me desculpo, não por expô-los, mas por não ter ensinado você melhor, Miguel. Claramente, eu falhei em algum lugar como mãe, mas suas escolhas como adulto são suas próprias responsabilidades. Você escolheu este caminho. Agora você deve andá-lo até o fim. Espero que a prisão lhes dê tempo para refletir sobre quem vocês se tornaram e quem vocês querem ser. Espero que vocês encontrem alguma forma de redenção. Mas se não encontrarem, espero pelo menos que nunca mais prejudiquem outro idoso da maneira que prejudicaram a mim. Quanto a mim, vou usar minha experiência para ajudar outros. Vou transformar minha dor em propósito. E vou viver o resto da minha vida sabendo que, quando testada da maneira mais cruel possível, eu tinha força para lutar de volta. Obrigada. O silêncio no tribunal quando terminei era absoluto. Então o juiz Alberto acenou com a cabeça para mim com o que parecia respeito e prosseguiu com a sentença formal. Saí do tribunal sentindo como se um peso tivesse sido finalmente levantado. Estava realmente acabado. Eu podia seguir em frente agora. E segui em frente. Nos meses seguintes, minha vida encontrou um novo ritmo. Terminei meu guia sobre documentação de abuso de idosos e o publiquei online gratuitamente. Ele foi baixado milhares de vezes. Comecei a fazer voluntariado em um centro local para idosos, liderando oficinas sobre segurança financeira e reconhecimento de abuso. Fiz novos amigos, renovei amizades antigas que tinha perdido enquanto estava focada em cuidar de Francisco e depois presa no lar de Miguel. Linda e eu começamos um ritual semanal de jantar onde cozinhávamos juntas e colocávamos o papo em dia. Ela me contava sobre os netos dela, seu jardim, seu clube do livro. Eu contava sobre meus projetos, meus voluntariados, os e-mails que continuava a receber de pessoas que minha história tinha ajudado. Você já pensou em namorar de novo? Ela perguntou em um desses jantares. Francisco se foi há mais de 1 ano agora. Não seria traição encontrar alguém. Eu considerei a questão. Honestamente, não, eu disse. Eu amei Francisco com todo o meu coração. Se outra pessoa aparecer naturalmente na minha vida, talvez. Mas não vou procurar por algo só para não estar sozinha. Estou bem sozinha. E eu estava. Pela primeira vez em décadas, eu estava vivendo apenas para mim. Sem marido para cuidar, sem filho para se preocupar, sem agressores para documentar. Apenas eu, minha casa e minhas escolhas. 6 meses depois da sentença,
Recebi um telefonema inesperado do capitão Rodrigues, do departamento de polícia. Dona Graça, ele disse, eu sei que isso pode parecer estranho, mas eu gostaria de convidá-la para vir falar com nossos policiais sobre reconhecimento de abuso de idosos. Seu caso abriu os olhos de muitos de nós sobre o quão sofisticado esse tipo de abuso pode ser. Pensamos que ouvir diretamente da senhora poderia nos ajudar a identificar melhor situações semelhantes. Eu concordei, e me vi parada diante de uma sala cheia de policiais, contando minha história mais uma vez. Mas desta vez não era como uma vítima. Era como uma especialista, alguém que tinha vivido e sobrevivido a algo horrível e agora podia usar essa experiência para ajudar outros. As perguntas deles eram pensativas e específicas. Como eles poderiam saber a diferença entre um idoso realmente confuso e um que estava sendo retratado como confuso? Que sinais de alerta deveriam procurar? Como poderiam construir confiança com vítimas que estavam assustadas ou envergonhadas? Respondi da melhor maneira que pude, compartilhando não apenas minha experiência, mas as lições que tinha aprendido com as centenas de pessoas que tinham me contatado. Falei sobre padrões de isolamento, controle financeiro e abuso físico, escalando gradualmente. Falei sobre como os agressores frequentemente se apresentavam como cuidadores preocupados enquanto retratavam suas vítimas como incompetentes. Quando terminei, um dos policiais mais jovens levantou a mão. Dona Graça, a senhora não teve medo de que eles descobrissem o que a senhora estava fazendo antes de ter evidências suficientes? E se tivessem encontrado suas gravações mais cedo? Eu estava aterrorizada, eu admiti. Todos os dias. Mas eu tinha backups sobre backups. Múltiplos gravadores em caso de um ser descoberto. Upload automático para a nuvem. Cópias das evidências com meu advogado e minha médica. Mesmo se tivessem destruído tudo em sua casa, as evidências ainda existiriam. Essa é uma planejadora de contingências de nível expert, alguém murmurou. E houve risos. 30 anos como enfermeira, eu disse com um sorriso. Você aprende a planejar para cada emergência possível. Depois da palestra, vários policiais vieram falar comigo pessoalmente. Um deles, um sargento chamado William, disse que tinha uma avó em uma situação semelhante. Eu não sabia como ajudá-la, ele admitiu. Mas depois de ouvir a senhora, acho que sei por onde começar. Dei a ele meu endereço de e-mail e o encorajei a me manter atualizado. Algumas semanas depois, recebi uma mensagem dele dizendo que sua avó estava agora em um lugar seguro e que seu tio estava enfrentando acusações de exploração financeira. Obrigado por me dar as ferramentas para ajudá-la, ele escreveu. Mensagens como essa tornavam tudo o que passei valer a pena. A dor, o medo, os meses de documentação cuidadosa. Saber que minha experiência estava ajudando outros a escapar de situações semelhantes dava significado ao que poderia ter sido apenas trauma. No dia do aniversário de 1 ano da morte de Francisco, fui ao cemitério com flores frescas. Sentei ao lado da lápide dele e fiz o que tinha me tornado um hábito. Falei com ele. Foi um ano infernal, amor, eu disse. Mas acho que saí do outro lado mais forte do que era antes. Você sempre disse que eu era mais durona do que parecia. Acho que você estava certo. O vento agitou as árvores acima e eu gostei de pensar que era a resposta dele. Voltei para casa para encontrar Linda, esperando com uma pequena caixa embrulhada. Pensei que você poderia precisar disso hoje, ela disse. Dentro havia um lindo colar de prata com um pingente em forma de fênix. Porque você ressurgiu, Linda explicou, os olhos marejados. Das cinzas de tudo que você perdeu, você construiu algo novo e forte. Eu a abracei forte. Esse colar agora é uma das minhas posses mais preciosas. Não pelo valor monetário, mas pelo que representava. Sobrevivência, transformação, o recomeço. Usei esse colar durante minha próxima palestra, e depois na seguinte e na seguinte. Tornou-se uma espécie de talismã, um lembrete de que nenhuma situação é tão escura que você não possa encontrar o caminho de volta para a luz. Mas talvez a validação mais significativa de tudo que eu tinha feito veio 6 meses depois, quando recebi um convite para testemunhar perante o Legislativo Estadual. Eles estavam considerando novas leis para fortalecer proteções para idosos vulneráveis, e queriam que eu compartilhasse minha experiência.
Sentei diante de um comitê de legisladores e contei minha história mais uma vez. Mas desta vez, não era apenas sobre mim. Era sobre as centenas de pessoas que tinham me contatado. Era sobre os padrões que eu tinha visto, as lacunas no sistema que permitiam que abusadores prosperassem. Falei sobre como difícil era para vítimas de abuso de idosos serem levadas a sério, como frequentemente eram descartadas como confusas ou paranoicas. Falei sobre como o sistema legal tornava desafiador para idosos construírem casos sem ajuda profissional. Falei sobre a necessidade de mais recursos, mais treinamento para profissionais e mais conscientização pública. Quando terminei, uma das legisladoras, Ana Carolina, a mesma promotora que tinha tratado meu caso, se inclinou para a frente. Dona Graça, em sua opinião, qual é a mudança mais importante que poderíamos fazer para proteger melhor idosos vulneráveis? Pensei sobre isso cuidadosamente. Acreditar neles, eu disse finalmente. Quando um idoso diz que está sendo abusado, assuma que está dizendo a verdade até ser provado o contrário. Não o contrário. Dê-lhes ferramentas e recursos para documentar e reportar abuso com segurança. E certifique-se de que há consequências reais para agressores. Você acha que o sistema a falhou de alguma forma? O sistema não me falhou porque eu não confiei nele para me salvar, eu disse honestamente. Eu construí meu próprio caso, reuni minha própria evidência e apresentei às autoridades uma situação tão bem documentada que não puderam ignorar. Mas e os idosos que não têm experiência médica, que não sabem como usar gravadores digitais, que estão isolados demais para conseguir ajuda? O sistema precisa estar lá para eles. A legislação que passou alguns meses depois não foi perfeita, mas foi um começo. Aumento no financiamento para serviços de proteção a adultos, treinamento obrigatório para profissionais de saúde sobre reconhecimento de abuso, punições mais rígidas para exploradores de idosos. E talvez o mais importante, uma linha de apoio e recursos online para vítimas de abuso de idosos. Eles me perguntaram se eu ajudaria a desenvolver o componente de recursos online. É claro que eu concordei. Passei semanas trabalhando com web designers e especialistas legais para criar algo que fosse acessível, informativo e capacitador. O site foi lançado no aniversário de 2 anos da morte de Francisco. Olhei para ele no meu computador, esta coisa que tinha ajudado a criar, e senti uma onda de orgulho diferente de tudo que tinha sentido antes. Isso era meu legado. Não os 30 anos como enfermeira, embora isso fosse importante. Não os 42 anos como esposa e mãe, embora eu valorizasse essas memórias. Mas isso, esse trabalho que estava fazendo agora, transformando trauma em propósito, ajudando outros a encontrar suas próprias forças. Naquela noite, me sentei na varanda com uma xícara de chá e assisti ao pôr do sol. Meus vizinhos, incluindo Dona Cláudia, que tinha sido uma das primeiras a me verificar quando voltei para casa, acenavam enquanto passavam. Crianças brincavam na rua. A vida continuava, normal e bela e preciosa. Pensei sobre Miguel, cumprindo sua sentença, e me perguntei se ele tinha usado seu tempo para refletir, para mudar. Parte de mim esperava que sim. Parte de mim sempre amaria aquele menino, mesmo odiando o homem que ele tinha se tornado. Mas eu tinha aceitado que nossa relação estava acabada. Eu tinha feito as pazes com isso. Meu telefone tocou com uma notificação por e-mail. Outra pessoa tinha encontrado meu site e estava agradecendo pela informação. Eu estava começando a pensar que estava ficando louca, a mensagem dizia. Mas depois de ler seu guia, percebi que estou sendo manipulada e abusada. Vou começar a documentar agora. Obrigada por me mostrar que posso lutar de volta. Eu sorri e digitei uma resposta. Esse era o trabalho agora. Não apenas sobreviver, mas ajudar outros a sobreviver também. Não apenas escapar, mas criar rotas de fuga para aqueles que viriam depois de mim. Enquanto o sol se punha e as estrelas começavam a aparecer, senti algo que não tinha sentido em muito tempo: paz. Não a ausência de dor ou de memórias difíceis, mas uma paz mais profunda que vinha de saber que tinha enfrentado a pior coisa imaginável e saído mais forte. Ser idosa não me tornou invisível, tornou-me subestimada. E subestimação, como eu tinha provado, pode ser uma ferramenta poderosa nas mãos certas. Usei minha invisibilidade presumida como uma arma.
Deixei meus agressores pensarem que eu estava em defesa, enquanto meticulosamente construí o caso que os colocaria atrás das grades. Não recomendaria meu caminho para todos. Foi perigoso, traumático e poderia ter terminado muito pior. Mas para mim, naquele momento, com minhas habilidades e recursos particulares, foi o caminho certo. E fez toda a diferença. Então, se você está lendo isso e está em uma situação semelhante, saiba isso. Você não está impotente. Você não está invisível. Você tem mais força do que imagina. E há pessoas por aí que acreditarão em você, apoiarão você e ajudarão você a escapar. Você só tem que ser corajoso o suficiente para pedir ajuda e inteligente o suficiente para documentar tudo. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente se recusar a deixar as pessoas que te machucaram destruírem sua capacidade de sentir alegria. Eu escolhi a alegria, e isso fez toda a diferença. Obrigada por ouvir. Não se esqueça de se inscrever e fique à vontade para compartilhar sua história nos comentários. Até a próxima.